Bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao assunto de propriedades coligativas. Vimos anteriormente que, para entendermos as propriedades, precisamos compreender a pressão máxima de vapor, né? Vimos que é a pressão da agitação das moléculas que ela faz, né, antes de entrar em ebulição. Então, as moléculas vão estar no estado líquido e elas têm um grau de agitação, né? uma, uma cinética das moléculas, a velocidade das moléculas, elas estão lá se agitando, mesmo que nós não percebamos. Porém, essa agitação, né, a gente chama pressão máxima de vapor, né? A pressão em que o líquido possui antes de mudar de fase ou antes de ser aquecido. Então, a partir do momento em que essa pressão ela começa a aumentar e chega igual à pressão atmosférica, o líquido passa para o estado de vapor, né, para o estado gasoso. Quanto maior a pressão máxima de vapor, a pressão interna, uma menor quantidade de temperatura ele vai precisar para evaporar. E aí a gente chama de substâncias voláteis, né, líquidos voláteis, que evaporam facilmente. Aí você pegar acetona e água. Por que que a acetona evapora primeiro do que a água? A acetona evapora a mais ou menos uns 40 graus Celsius, né? 35, 40 graus Celsius. A água a 100. Isso é o nível do mar. Por que que a acetona é mais volátil? Por que que a acetona evapora primeiro? Porque a acetona tem uma pressão de vapor maior do que a da água. Então, quanto maior a pressão de vapor, a pressão interna, mais rapidamente atingirá a pressão atmosférica e aí, consequentemente, irá evaporar. Como a pressão da acetona é maior do que a da água, a acetona evapora mais rápido do que a água. Agora, se eu pegar a água ao nível do mar e a água no Monte Everest, quem é que vai evaporar mais rapidamente? Se eu pegar as duas numa mesma temperatura, certo? Por exemplo, a 100 graus Celsius. A que está lá no Monte Everest, ela vai evaporar mais rápido que a que está no nível do mar. Por que isso? Porque, como a gente está acima do nível do mar, significa que a pressão atmosférica ela é menor. Cada vez que a gente sobe em relação à altitude, né? Quanto mais distante do solo a gente estiver, né? Mais alto estivermos, menor a pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão de ar, de gases, que exerce sobre todos os corpos que estão na Terra. Então, quanto mais alto, menor essa quantidade, essa massa de ar. Então, a pressão atmosférica é menor. Se a pressão atmosférica é menor, a água não vai ter que chegar até 100 para evaporar no Monte Everest. Quando chega a 75, 80, ela já começa a evaporar. Por isso que evapora mais rápido do que na, ao nível do mar, porque evapora uma pressão menor, certo? Já que a pressão atmosférica é menor. Consequentemente, a uma temperatura menor, certo? Então, vimos também o, o ponto triplo, certo? Ponto triplo. Num gráfico, você tem sólido, líquido e gasoso, né? Só relembrando, eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho três regiões. A região à esquerda é o sólido, a região à direita, no centro, é o líquido, e a região abaixo, o gasoso ou vapor, né? Vimos que se tivermos um ponto na região do sólido é sólido, líquido é líquido, assim vai. Se eu tiver, por exemplo, um ponto entre líquido e sólido, lá vai ter os dois ao mesmo tempo, sólido mais líquido. Se eu tiver um ponto entre líquido e gasoso, lá vai ter líquido mais vapor. Se eu tiver um ponto entre sólido e gasoso, lá vai ter sólido mais vapor. E se eu tiver um ponto na união, lá é chamado de ponto, né, ponto triplo.
ponto triplo. Certo? Porque aí eu tenho sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo. Né? Vimos isso aí. Então, baseado no que nós vimos, nós chegamos nas propriedades coligativas. E como é que essas propriedades coligativas elas vão aparecer, elas vão ser influenciadas? A partir do momento em que nós adicionamos um soluto não volátil à solução. Então, eu tenho uma solução, por exemplo, eu tenho uma água, a água ela vai evaporar a 100 graus Celsius, vai congelar a 0 graus Celsius. A partir do momento em que eu adiciono um soluto não volátil a um solvente puro, certo? Eu tenho água pura, evapora a 100, congela a 0. Então, a partir do momento que eu coloco um soluto não volátil nessa situação, eu vou alterar as propriedades coligativas deste líquido, certo? Vou alterar. E as propriedades? O que é mais importante? O que é que depende essas mudanças na propriedade? O que é que vai ser mais afetado ou menos afetado? Se você observar aí, já está dizendo, ó, depende apenas a quantidade de soluto que nós vamos colocar no recipiente. Então, quer dizer, não importa se eu estou colocando sal, se eu estou colocando açúcar, se eu estou colocando, sei lá, que suco, não importa. O importante é que eu tenho que prestar atenção, primeiro, que o soluto tem que ser não volátil, quer dizer, ele não pode evaporar facilmente. E segundo, a quantidade de soluto que eu vou colocar é o que vai influenciar. Se eu colocar pouco soluto, se eu colocar tipo uma colher de chá de sal na água e mexer, e em outro recipiente colocar uma colher de sopa e mexer, qual das duas vai influenciar mais? Aquela que tem maior quantidade de soluto. Ok? Sabendo disso, então eu tenho aí 4 propriedades coligativas, certo? São 4. A primeira, tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia e osmose. Osmose ou osmometria, tá? Osmometria é a mesma coisa que osmose, certo? Osmose. Que vocês devem ter visto a palavra osmose lá em biologia, tá? Esses 3 primeiros, tonoscopia, crioscopia e ebulioscopia, quando nós estudamos o fenômeno, acontece esses 3 ao mesmo tempo, certo? A partir do momento que você faz assim, você pega um solvente puro e adiciona soluto não volátil. A partir do momento que você faz isso, as 3 propriedades iniciais, essas 3 primeiras, vão acontecer ao mesmo tempo, certo? Só que você vai observar os 3 por uma visão diferente, por uma perspectiva diferente. Então, a partir do momento que você pega o solvente puro e coloca um soluto não volátil, o que é que vai acontecer? Primeira coisa, primeiro, a pressão máxima diminui. Primeira coisa que vai acontecer, a pressão máxima diminui. Quando a pressão máxima diminui, a gente chama de quê? O primeiro, ó, tonoscopia. Deixa eu colocar numa tela em branco que fica melhor, certo? Então, quando a gente pega, tem um solvente puro, eu tenho aqui um recipiente. Nesse recipiente eu tenho um solvente puro, água pura, por exemplo. Aí eu venho nesse recipiente e adiciono aqui sal, que é um soluto
não volátil. A partir do momento que eu pego e adiciono sal na água pura, por exemplo, aqui embaixo eu tenho água, certo? É um solvente puro, tá? Água pura, solvente está puro. Vai acontecer três coisas. Primeira coisa que vai acontecer vai ser pressão máxima diminui. Quando a pressão máxima diminui, a gente diz que aconteceu a tonoscopia. A partir do momento em que a pressão máxima ela diminui, acontece outro fenômeno, certo? Qual é o outro fenômeno que acontece? Ocorre o aumento do ponto de ebulição. O que é isso? Aumento do ponto de ebulição. Bem, se a água pura ela fervia a 100 graus Celsius, ao nível do mar, a partir do momento que eu coloco sal na água, ela não vai ferver a 100. Ela vai ferver a 110, a 115, a 120, depende da quantidade de sal que eu coloquei. Então, ocorre um aumento do ponto de ebulição. Não ferve mais a 100. Precisa de mais temperatura para poder a água ferver. É por isso que quando você vai fazer um macarrão, você tem que colocar água no fogo, esperar ela ferver, aí você coloca sal, coloca para poder colocar o macarrão. Se você fizer como algumas pessoas fazem, bota a água, já bota o sal e o óleo para começar a ferver, vai gastar muito mais gás. Por que vai gastar muito mais gás? Porque vai precisar de uma temperatura maior para poder a água começar a ferver. Então, esse processo, aumento de ponto de ebulição, devido a você colocar soluto não volátil num solvente puro, a gente chama de ebulioscopia. E se varia o ponto de ebulição, também vai variar o ponto de fusão, certo? Então, o que é que acontece com o ponto de fusão? Diminui o ponto de fusão. Ou seja, normalmente, ao nível do mar, a água pura ela vai congelar a 0 graus Celsius. Só que quando a gente coloca sal, coloca açúcar, por exemplo, certo? Não importa o soluto, desde que ele não seja volátil, não vai congelar a 0. Diminui. Vai congelar a -5, congelar a -10, dependendo da quantidade que você colocou. Você quer uma prova disso aí? Bem, vamos falar sobre isso. Você pega, teve o almoço e tal. Depois que você almoçou, então sobrou o suco, certo? E você vai querer fazer picolé para assistir lá a malhação no final da tarde, chupando din-din, né? Picolézinho de suco do restante do almoço. Então, o que é que você faz? Você pega aquelas formas, aquele recipiente de colocar água. Então, num você coloca água. No outro, você coloca o suco naqueles espaçozinhos, que é para congelar. Depois de uma hora, certo, que estava lá, você foi ver se estava bom, porque ao invés de esperar até malhação, você quer já para a sessão da tarde. Tá? Então, quando você foi ver o gelo já estava congelado. Mas quando você for ver o suco, ele pode estar com a capinha de gelo, certo? Ou a parte superior dele congelada. Mas se você botar o dedo, você vai ver que está mole. Ainda tem líquido lá dentro. Por que isso acontece? Porque você tinha açúcar, você tinha a fruta ou a polpa, que mudaram as características da água. Então, significa dizer que ele não vai congelar a 0. Vai congelar
a menos uma temperatura menor que zero. Jessé, a forma correta de se fazer um picolé, tá? Então, essa diminuição a gente chama de crioscopia. É bom, viu, Débora? Então, a partir do momento em que você observa essas características que eu falei, você consegue entender que a partir de um único fato, que é colocar soluto não volátil, sal, açúcar, por exemplo, na água pura, você consegue mudar três propriedades coligativas. Tonoscopia, que é a diminuição da pressão máxima de vapor. Ebulioscopia, que é o aumento do ponto de ebulição, já que diminuiu a pressão máxima de vapor, aumenta o ponto de ebulição, que é a ebulioscopia, e diminui o ponto de fusão, que é a crioscopia. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Tá, tranquilo. Então vamos continuar. Então, tonoscopia, como eu falei, né? A partir do momento que coloca a, uma substância, né? Um soluto não volátil, você vai ver que tem a variação da pressão máxima de vapor, né? Ocorre uma diminuição da pressão máxima de vapor. Essa diminuição da pressão máxima de vapor eu chamo de tonoscopia. Como é que você consegue perceber? Ó, eu peguei, eu tinha uma pressão máxima de vapor de 4,2 kPa. A partir do momento que eu coloquei glicose e sacarose, quer dizer, são dois açúcares, só que diferentes, né? Mas são dois açúcares. Olha o que aconteceu com a pressão. De 4,2 pulou para 4. Certo? Mesmo tendo glicose e sacarose são açúcares diferentes, mas as duas, pela mesma quantidade que eu coloquei, diminuiu a pressão máxima de vapor. Então, essa é a característica da tonoscopia. A partir de um soluto não volátil adicionado num solvente puro, vai haver a diminuição da pressão de vapor, chamado de tonoscopia. Então, é o estudo da diminuição da pressão máxima do vapor de um solvente, provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Ebuliscopia. A partir do momento que eu coloquei o soluto não volátil e diminuiu a pressão máxima de vapor, o ponto de ebulição vai aumentar. Porque precisa de mais calor para que se chegue ao ponto de ebulição. A essa característica, a esse estudo, a gente chama de ebulioscopia, que é a partir de um soluto não volátil, adição de um soluto não volátil num solvente puro, ocorrerá o aumento da temperatura de ebulição. Certo? Então, a definição está aí. É o estudo da elevação da temperatura de ebulição do solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. E a crioscopia. Crioscopia agora não é ponto de ebulição, é ponto de fusão, quer dizer, o congelamento. Certo? Ponto de congelamento ocorrerá um aumento, certo? Um aumento, não, desculpa. Uma diminuição, ocorrerá uma diminuição, ocorrerá um aumento no ponto de ebulição, que é a ebulioscopia. Mas na crioscopia, ocorre a diminuição do ponto de fusão, certo? Então, ao invés de, no caso, se for água, né, com água e açúcar, ao invés de congelar a zero, vai congelar menos 10, por exemplo. Menos 5, menos 10. Tá? É por isso que, por exemplo, eu tenho um freezer, eu tenho aquelas geladeiras, né? De supermercado ou de bar, certo? Em que você tem lá a cerveja e fica marcando lá, -5, tá? Cerveja, refrigerante, por exemplo. Então tá lá, tá marcando -5, -10. E quando o garçom vai lá e pega para trazer para a mesa, certo? Você vê que está líquido, não está sólido, não está congelado. Mas se você pegar água e colocar lá,
você vai ver que quando tirar do congelador, né, quando tirar do freezer lá, vai estar congelado. Porque a água, a -5, ela congela. O refrigerante, por exemplo, que é uma solução, certo? A cerveja, que é uma solução, não congela. Só congela numa temperatura menor. Então, é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição a esse solvente de um soluto não volátil. Então, essas são as três primeiras propriedades coligativas. A quarta, a gente chama de osmometria ou osmose. O que é osmose? O que você entende por osmose? Certo? É a passagem de líquido, só líquido, ou seja, de solvente, é a passagem de solvente. Soluto não passa, que vai passar é o solvente, da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Então, vai passar, ó, da diluída para a concentrada. Agora, só passa se o que está dividindo, né, separando, como vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar outra cor. Ó, como vocês estão vendo aqui, certo? Só passa da mais diluída para a mais concentrada quando o que estiver separando é uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É a membrana em que deixa passar somente o solvente e retém o soluto, tá? Isso é uma membrana semipermeável. Por exemplo, a membrana da célula, né, que reveste a célula, a membrana plasmática, é uma membrana semipermeável. É por isso que ocorre a passagem de líquido de dentro para fora da célula, assim como de fora para dentro da célula. Vai depender de como esteja a concentração de sais no corpo do indivíduo, certo? Então, estou dizendo aí, ó, alguns materiais permitem a passagem de moléculas do solvente, né, de solvente, mas não permite a passagem de moléculas do soluto. Não passa soluto, só passa solvente. Então, quando o solvente passa do mais diluído para o mais concentrado, você vai ver que vai ocorrer um desnível. A quantidade mais diluída vai diminuir e a quantidade mais concentrada vai aumentar. Por quê? Porque sai líquido do mais diluído para o mais concentrado, certo? E isso é que é justamente chamada da osmose, tá certo? Então, tais materiais, a gente chama de membranas semipermeáveis. Então, o fenômeno de passagem do solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado, por meio de uma membrana semipermeável, chama osmose ou osmometria. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Tranquilo, então vamos continuar. Então, na osmose, existe também a pressão osmótica ou pressão externa. O que é isso? A gente tem a solução diluída e a solução concentrada. Nós sabemos que a solução diluída ela vai passar para a solução concentrada através da membrana. Ela vai passar pela membrana, né? O solvente vai passar pela membrana e vai para a solução mais concentrada, certo? Só que na solução mais concentrada, se você quer controlar quanto de líquido vai sair da diluída para a concentrada, você tem que colocar um êmbolo, você tem que colocar um limite, certo? Para que não passe demais. Então, a gente coloca um êmbolo, como vocês estão vendo aí, certo? E vai fazer pressão para que não entre demais, ou a gente pode fazer pressão
para acontecer o contrário. Essa pressão externa, que somos nós que vamos fazer, ou é uma máquina que vai fazer, a pressão externa é chamada de pressão osmótica. Ela vai diminuir a quantidade de líquido da solução diluída que vai entrar na concentrada, ou ela vai impedir que essa osmose aconteça, ou ainda ela vai, se ela for maior, e você começar a fazer força nesse êmbolo que vocês estão vendo aí, vai acontecer, certo? Ó, você prestar atenção aqui, né? Deixei maior. Então, se você prestar atenção, você está vendo esse êmbolo que vai empurrar. Se eu empurrar, continuar empurrando com força, vai acontecer um processo artificial. Quer dizer, o natural é sair do diluído para o mais concentrado, passando pela membrana semipermeável, certo? Só que se eu fizer força numa pressão externa, como vocês estão vendo aí à direita, certo? Então, essa pressão osmótica ela for maior do que a pressão de passagem, né, de osmose, eu vou estar fazendo o que a gente chama de osmose reversa. O que é osmose reversa? É eu ter uma solução concentrada e vou forçar essa solução concentrada para que ela permita, na pressão, a pressão maior, o solvente da solução concentrada passe para a solução diluída, certo? Esse é um processo que é aplicado, por exemplo, na região, na cidade, em cidades próximas ao mar, que não tem água doce, não tem água potável para beber. Então, eles colocam lá um equipamento, certo? Com membranas, e aplicam essa osmose reversa. Tá? O que é osmose reversa? Ele coloca a água salgada na membrana, né? A membrana é como se fosse um cilindro, é um cilindro, em que na parte central do cilindro ela é oca, seguido de uma membrana porosa, uma cerâmica, por exemplo. Então ela coloca ali e faz pressão, liga, né, bombeia para fazer pressão. O que é que acontece? A água vai passar pela membrana, a água sem o sal vai passar pela membrana, e o sal, o excesso de sal, vai ficar sendo acumulado dentro da membrana. Claro que depois vai ter que fazer a limpeza, né? Vai ter que lavar. Mas você consegue, a partir da água do mar, tornar essa água potável para se beber. É possível fazer isso. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo. Então, se estão entendendo, então vamos lá. Então, a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável. Ou seja, a pressão osmótica evita ou diminui a osmose, tá? E ainda pode provocar, se essa pressão osmótica for maior, a gente pode ter uma osmose reversa, né? Como eu já falei, que é o inverso da osmose. Então aí você tem solução diluída, concentrada. Eu vou fazer uma força, certo? Você está vendo a seta preta aí. Eu vou fazer uma força para que essa pressão osmótica ela possa aumentar, certo? E com o passar do tempo, eu vou impedir a osmose ou então vou fazer o contrário, a osmose inversa, tá? Vamos lá então para questões. Considere o gráfico abaixo que representa as variações das pressões máximas de vapor. Então, o que eu quero saber é o seguinte: qual desses aí, certo? Qual desses é o solvente puro? Qual desses é o solvente puro? Qual deles você vai classificar como solvente puro? É simples, é só observar dos três, quem é que tem menor pressão máxima de vapor? Ó, o X. O X, a pressão dele é 23,76. Assim como também o X está mais próximo do eixo Y do que os outros. Sendo assim, a resposta correta aí vai ser letra D, porque o X corresponderá ao solvente puro. E os outros que estão com a menor pressão máxima de vapor, mais afastado do eixo Y, que é o eixo que está em pé, significa dizer que eles são soluções e não solvente puro. Alguma pergunta?
Pronto, qualquer coisa vão dizendo. Então, a alternativa correta é a letra D. Eu tenho outro aí. O gráfico abaixo apresenta a pressão máxima de vapor. A função da temperatura no eixo das abscissas, certo? Em graus Celsius. Das três amostras, 1, 2 e 3, essas amostras ela vai ter uma pura e outra, as outras vão ser soluções. Então, você pode dizer, a amostra 1 é a amostra de água salgada? Não. Nós vimos que quem está mais próximo, certo? Se tem uma pura e o restante é solução, então a pura vai ser justamente a número 1, porque está mais próximo do eixo Y. Então a letra A está errada. A amostra 1 é a mais volátil? O que é mais volátil? A que evapora mais facilmente? Sim. Então a alternativa correta é a letra B. Querem perguntar? A letra C ele diz assim: a amostra 2 é mais concentrada que a amostra 3. Não, a amostra 3 é a mais concentrada. Lembra que eu disse? Quanto mais afastado, mais concentrada. Então a letra C está errada. A letra C, Débora, aqui está mais concentrada e não a mais. E não a menos concentrada, né? Então, quando ele afirma a 2 é mais concentrada que a 3. Não, a 3 é mais concentrada. Sim, a resposta é a B. A amostra 1 é a menos volátil? Não, é a mais volátil. Certo? E assim, consequentemente. Agora vamos um tutorial, como diz vocês, de como esquentar café. Você pega o café, fez o café e tal, no café da manhã. Aí você à tarde sobrou, poucas pessoas tomaram café na sua casa, e à tarde sobrou mais da metade da garrafa de café. E aí, no finalzinho da tarde, você vai querer tomar um cafezinho com biscoito, certo? Aí você vai seguir, depois da aula de química, você vai seguir, vai observar como é que você vai aquecer o café. Normalmente, o que é que o pessoal faz? Pega o café, bota dentro de uma vasilha, coloca no fogo, deixa o café aquecer novamente, borbulhar, para depois colocar na garrafa. Isso é a maneira errada de se fazer, né? A maioria das pessoas fazem assim, mas é errado. Qual é a forma correta? É ferver em banho-maria. Na verdade, é aquecer em banho-maria. Porque o café, depois de pronto, ele não pode ser fervido novamente. Já extraiu. Na verdade, as pessoas fazem café errado, né? As pessoas já fazem café errado. Porque o que a pessoa faz? A pessoa pega, coloca água no fogo, depois coloca o pó de café, açúcar, mexe, ou deixa para colocar açúcar depois. Aí deixa aquecendo, espera o café subir, sujar o fogão, para depois ir coar ele e para poder servir. Essa forma é totalmente errada, certo? Qual é a forma correta de se fazer? Suja o fogão e ainda leva um puxão de orelha da mãe, né? E aí, qual é a forma correta de se fazer? A forma correta de se fazer é você pegar a água, vai ferver. Quando ela entra em ebulição, você já deixou o pó de café dentro do coador, certo? Deixa o pó de café dentro do coador, deixa o coador pronto na vasilhinha lá. E aí você pega a água quente e coloca dentro do coador, para que a água quente extraia as substâncias, certo? Presentes no café, e assim você possa extrair essas substâncias e você possa tomar seu café tranquilo. Essa é a forma correta de se fazer. Porque a gente não vai fazer um cozimento de café.
A gente vai fazer uma extração de café. Não é para cozimento, café não é batata para você cozinhar e beber. Nunca vi café se você cozinha batata, cenoura, certo? Chuchu. É exatamente, não é só você não, Débora, é você e a população, a maioria da população mundial. Então tá errado, a pessoa não deve fazer isso. Quando você leva o café para o cozimento, que é você coloca o pó do café na água, espera ele cozinhar, ele ferver, ele vir acima. Porque quando ele vem acima, ele já está no processo de ebulição, ele está cozendo, certo? Você está levando ele a cozimento. Então você está extraindo substâncias muitas vezes indesejadas ou até mesmo, dependendo do tipo de café, até tóxicas, certo? É desnecessário. Por isso que o café ela deve ser feito uma extração. O pó de café no coador aquece só a água. Quando ela entra em ebulição, começa a borbulhar, aí você vai e coloca dentro do coador para que aí ele possa ir extraindo o café devagar, certo? Vai extraindo, você vai dar uma mexidinha só para homogeneizar, aí coloca mais água quente e aí você vai extraindo seu café realmente um café. E, certo, professor, eu extraí, fiz corretamente e tal, mas aí eu quero aproveitar esse café no final da tarde e quero tomar. Eu vou pegar ele e colocar diretamente no fogo para ferver. Bem, o açúcar, o ideal é não colocar açúcar, Débora. Não se coloca açúcar dentro do café, porque vocês não sabem se a pessoa que vai tomar café, a, a quantidade de açúcar que ela quer para o café dela. A não ser que você vai fazer uma garrafa só para você. Aí tudo bem. Mas o mais coerente é você não colocar açúcar no café. Não se coloca açúcar em café. A partir do momento que a pessoa vai tomar o café, qualquer uma vai chegar, vai encontrar o café sem açúcar e, ao gosto daquela pessoa que está sendo servida, ela vai colocar se é uma colher, se são duas, se ao invés de tomar açúcar, ela prefere adoçante. Se ela não quer açúcar nem adoçante, ela prefere o café puro, ela toma sem açúcar, sem nada. A pessoa é que vai escolher. Essa é a forma mais coerente a se fazer, certo? Aqui, em muitos lugares, mas principalmente no Brasil, o brasileiro adora já deixar pronto, já colocar açúcar, já fazer o café, se é forte, se é fraco, se é moderado. Faz o café, bota açúcar e o camarada, se quiser, bebe. Se não quiser, não reclame não, porque está tomando de graça. Então, a gente tem essa situação, tá? Mas se você quer requentar o café, você não vai colocar diretamente no fogo, porque você vai fazer um cozimento do café. Se não fez antes, vai fazer depois, tá? Exatamente, Pedro. É por isso que não precisa colocar açúcar no café. A pessoa que vai tomar, que coloca a quantidade que desejar. Não. Quem acerta é porque as pessoas da casa estão já acostumadas a beber o café mediante a quantidade de açúcar que você coloca, Débora. E aí eles gostam. É uma harmonia, todos por esse motivo. Mas se não fosse, aí tu ia ver a confusão. Faz assim, pega prepara, vai ter uma reunião, por exemplo, né? Uma reunião em casa de familiares, de amigos e tal. Faz uma garrafa de café para pessoas diferentes que você não conhece. E aí você vai ver a quantidade de reclamação. A pessoa ou não toma ou vai tomar outra coisa e tal, certo? E aí quando você vai reaquecer o café, requentar, você faz o quê? Aquece ele em banho-maria. Você pega um recipiente, coloca água, que é justamente essa questão. Você coloca água e a partir desta água, você coloca em outro recipiente o café, como está mostrando aí na figurinha, e bota para aquecer, certo? Aí, por quê? Vamos lá. Você tem aí, vamos agora para a questão, né? Relacionar com a questão. Você tem aí o aquecimento da água, né? A água pura está sendo aquecida e o café que está, consequentemente, sendo aquecido no banho-maria. Então, ele fala que 5 estudantes fizeram 5 afirmações a respeito dessa situação. O primeiro diz assim: bem,
Do jeito que está isso aí, o café e a água do banho-maria começam a ferver ao mesmo tempo. O segundo diz, o café vai ferver, mas a água do banho-maria não. O terceiro diz, o café não vai ferver, mas a água do banho-maria sim. 4. O outro cara fala, nem a água do banho-maria, nem o café podem ferver. E o 5, o café e a água do banho-maria podem ferver, mas o café começa a ferver primeiro. Certo? Então, considerando o café uma solução aquosa, dissolutos não voláteis, responda. Com qual dessas afirmações você concorda? Qual situação é o ideal? Certo? Na verdade, a afirmação correta vai ser a 3. Por que que se coloca para requentar um café em banho-maria? Porque você não quer que o café ferva. O banho-maria pode ferver, vai ferver, mas você não quer que o seu café ferva. Então, o fogo vai aquecer a água, só que a água, quando vai aquecer o café, ele não tem calor suficiente para fazer com que o café ferva, certo? Então, você vai ter o seu café aquecido, mas não vai entrar em ebulição. É do mesmo jeito, é por isso que se faz um pudim com banho-maria. Pudim não se pega a massa do pudim e já coloca no forno, não. Certo? Isso não existe, não. Você tem que fazer por banho-maria. Você pega uma forma, coloca água, aí coloca a massa do pudim dentro da outra forma, coloca a massa com a forma com a massa do pudim dentro da outra panela com água. Aí a água vai ferver, aquece o outro recipiente com a massa, vai ser aquecido, vai ser cozinhado o pudim, porém não vai entrar em ebulição, porque não vai borbulhar. É o MasterChef, Débora. Isso não é aula de química, não, é MasterChef. Então, essa é a forma mais adequada a se fazer, certo? Mais adequada a se fazer. É aquela história. O camarada vai pegar, vai fazer um chá. Aí pega as folhas de uma planta qualquer, sei lá, erva doce, erva cidreira, boldo, não importa. Aí o camarada vai fazer o chá. O que é que geralmente, como é que geralmente o pessoal faz o chá? Pega a água, bota para ferver, aí bota, daqui a pouco, quando a água começa a ferver, bota as folhas dentro da, da, da água, deixa ferver por mais um tempo, depois desliga, deixa um tempo lá, digamos assim, apurando, né? Para que possa coar e colocar na xícara ou colocar na garrafa para tomar o chá. Está totalmente errado, certo? Por 2 pontos. Primeiro ponto, não se coloca as folhas ou o caule, né? Se for canela, não importa o material, né? Mas você não vai colocar diretamente, certo? Você não vai. Por quê? É a mesma coisa do café. Tu vai fazer um cozimento, tu vai extrair daquela raiz, daquele caule, daquelas folhas, substâncias muitas vezes indesejadas, substâncias tóxicas que muitas pessoas nem conhecem que tem lá. Então, não deve ser feito dessa maneira. Você não deve fazer um cozimento. É diferente de um lambedor. Um lambedor é um cozimento. Aí tá certo. Você tem que fazer com o cozimento, porque é um lambedor. Você vai colocar açúcar, você vai colocar as ervas para poder fazer aquele lambedor. Aí tudo bem. Mas se for um chá não é cozimento, não. É o que a gente chama de infusão. É uma infusão. Você vai, aquece a água, você coloca a água quente na xícara, aí você coloca sim as folhas dentro da xícara. E qual foi o segundo erro que eu falei? Você tem que deixar tampado. Você tem que colocar um pires em cima, você tem que colocar alguma coisa para cobrir. Por que tem que colocar alguma coisa para cobrir? Porque a partir do momento que a água está extraindo, a água quente está extraindo, certo? Das folhas
as substâncias desejadas, o aroma, né? Tem substâncias voláteis, tem substâncias que com água quente vão evaporar. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que cobrir para que essas substâncias evaporem, toquem no pires que está em cima da xícara, condense e volte para o seu chá, para que você possa degustar essas substâncias, certo? Para que você possa sentir o aroma dessas substâncias, ao invés de simplesmente volatilizar, ir para o meio ambiente e seu chá fica pobre. O chá fica pobre de substâncias, tá? Então, essa é a forma mais correta e sensata a se fazer. Lembrando que se for um caule, tipo canela, tu não vai pegar o pedaço da canela, o pedaço do caule e vai jogar dentro da xícara. Pelo amor de Deus, né? Tu vai pegar um ralador, raspar o caule para poder colocar o pozinho dentro da xícara, né? Pela caridade de Jesus Cristo. Ou vai fazer num recipiente para depois coar e beber. Tá certo? Isso é o mais sensato. Alguma pergunta? Tranquilo. Então vamos lá. Próxima questão. Sabe-se que por osmose, o solvente de uma solução mais diluída atravessa uma membrana semipermeável em direção à solução mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico em relação à água do rio e hipotônico em relação à água do mar, certo? Ou seja, ele tem hipertônico em relação à água do rio, porque ele tem uma quantidade maior de sais em relação à água do mar, à água do rio. E ele tem uma menor quantidade de sais, né, hipotônico em relação à água do mar, ok? Então, só um segundinho, pessoal.